Olá, mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50. Cada segunda-feira nós apresentamos aqui uma entrevista com uma mulher que se reinventou, que está acima de 50 anos, mas que está na ativa, que continua trabalhando, né, e que não se entrega para o desânimo e nem para a preguiça, né? Hoje em dia, falar de preguiça, se a gente está em casa nesse friozinho, nesse inverno, dá uma vontade de esticar, ficar na cama, de não fazer nada. Então, a gente precisa, né, ter vontade de se levantar e de fazer o que precisa ser feito, né, com um pouco de esforço, porque no frio o convite é para a gente se entregar um pouquinho mais e ficar bem tranquilo, né? Mas nós estamos aqui para trazer ideias, para conversar com pessoas e falar com você, mulher, né? Que às vezes se sente desanimada, às vezes quer se entregar. Então, né, vamos seguir em frente, seguir com a vida, né, buscar, né, ser criativa, produzir e levar a vida com leveza, né? Então, hoje vamos falar com Rosana Amaro, né? É uma mulher, né, com um potencial intenso, né? Está sempre se reinventando, sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa, né? Ela é formada em teatro pela ECA, na USP, é autodidata em artes plásticas, professora de arte, ela já expôs na Europa, já expôs, fez diversas exposições aqui no Brasil, e também é professora. Rosana, tudo bem? Tudo bom? E você, Maria? Prazer. Prazer é meu. Eu estava aqui pensando e olhando todo o seu histórico, né? E eu pensando assim, nossa, eu quero chegar a 68 anos, a 69, assim, com essa vitalidade que você tem. Às vezes, nesse friozinho dá uma preguiça, uma vontade de ficar de boa, mas eu imagino tanta coisa que vai acumular. Não, vamos lá. É Vamos fazer verdade, o né? que tem de ser feito. Olha, que bom que você aceitou vir aqui bater esse papo, porque acho que a gente precisa, né, de espelhos, de exemplo para, né, estar sempre na ativa aí, não desanimar e não se entregar, né? Seja bem-vinda, Adorei. muito obrigada que você aceitou esse convite, tá? E eu gostaria que você colocasse um pouquinho da sua história para que todos possam conhecer a sua trajetória. Bom, eu que agradeço, né, pela oportunidade, que eu acho que é muito bacana, principalmente como artista, né? Tá fazendo uma live é uma coisa super importante, né? E então vou falar um pouquinho da minha história, como eu comecei. Olha, eu desde criança que eu pinto, desenho, eu vim de uma família de artistas, na verdade. O meu pai e a minha mãe, eles já eram pessoas muito talentosas. Embora eles não se definiram como artistas profissionais, eles eram muito talentosos. A minha mãe queria ser cantora de ópera, ela tinha uma Olha, voz linda, maravilhosa, mas os pais dela, italianos, meus avós, jamais deixaram que ela fosse seguir essa profissão. Imagina, ser cantora de ópera, mas não podia, né? É, viajar, não, isso não. Vai casar, ter filho e sossega, né? E o meu pai era romeno. ah, E também o povo romeno também é um povo muito criativo, né? O meu pai tinha talentos enormes, ele cantava maravilhosamente bem, tocava violão, violino. Então, eu nasci assim, né, já com alguns talentos. certo. E quando eu era menina, eu adorava chegar e arrasar. E a gente em casa, eu aparecia e já começava a dançar. Olha. Dançava, declamava, cantava. Era assim, sabe? E pintava, já desenhava, desde que eu me conheço por gente, eu desenhava, eu pintava, então, e, e assim foi, né? Eu fui crescendo e fui fazendo sempre, pintando muito, desenhando muito, e eu falava, eu quero ser artista, eu quero ser artista.
embora na minha casa o pessoal não gostasse muito disso, né? Não, não, você tem que aprender datilografia, trabalhar no escritório, sabe como é, né? Aham. Naquela época, né, eu nasci nos anos 50, então ainda tinha essa coisa muito forte, né? Artista Sim, não sim. era uma reconhecida, sabe? Ainda mais Uhum. para uma mulher, né? É. E há muito preconceito, né? Mas eu bati o pé e falei, não, eu vou, eu vou. E eu prestei a vestibular para a ECA USP, entrei na escola de Comunicações e Artes da USP, que não era fácil também na época, era muito difícil você conseguir uma vaga. Entrei e fui fazer belas artes, né? Artes plásticas na época. Só que aí teve um problema, porque eu queria aprender a desenhar. Eu tinha paixão por figura humana, então eu queria aprender a desenhar. Eu queria Uhum. fazer modelo vivo, desenhar os corpos e desenvolver por esse lado. E o curso era muito teórico, muito teórico. Uhum. Então, eu fiquei meio assim perdida. Aí, um namorado meu fazia teatro lá. E eu fui, comecei a frequentar o curso de teatro e adorei também, adorei. E acabei para essa área, entendeu? E, por incrível que pareça, eu fui uma excelente atriz, os professores me adoravam. Nossa, eu fiz muita coisa legal como atriz, eu gostava muito, muito mesmo. Uhum. Aí E você saí da trabalhou com USP, teatro por um tempo? eu trabalhei. Eu fiz parte de vários grupos, nada assim muito conhecido, entendeu? Nada, nenhum grupo grande, grupo da época, não. Mas trabalhei muito, fiz muito teatro infantil, que eu também adorava, Uhum. e, enfim, fui desenvolvendo nessa área. E as artes plásticas ficaram um pouco de lado, né? Aí, assim, vou contar um pouquinho mais da minha história, né? Que o que veio depois até eu retomar tudo, né? Uhum. O teatro era uma coisa assim meio complicada para mim. Eu adorava teatro, mas tinha uma coisa: a vida boêmia. Era muito Ah, forte a vida boêmia. Na época, inclusive, era assim uma coisa muito forte, né? São Paulo era, nossa, a vida boêmia era coisa, e eu me perdia nesse meio, sabe? Eu me perdia, porque eu era uma pessoa muito insegura ainda, eu não tinha muita autoestima, digamos assim, né? Eu não tinha nessa época você desenvolvido já tinha uns 22, 23 anos. isso, exatamente. É. E como eu vim de uma família muito disfuncional, as pessoas tinham muito problema emocional, meu pai, minha mãe, meu irmão também, entendeu? Eu também tinha. E nessa Uhum. época, mais ainda, porque você viver pela noite, sabe? Você se perde, né? Sim, Se você sim. não tiver uma base muito forte, você acaba se perdendo. Bom, e fui. Aí eu conheci o meu companheiro, com quem eu vivi 10 anos. E ele era jornalista, e aí eu acabei pegando outro caminho. Eu fui militante política com ele Ah, também. Militei muitos anos com ele, fiz muito trabalho político de rua, tudo. Nossa, foi intensa essa fase da minha vida também. uhum. Mas não tinha espaço para outra coisa, né? Não tinha. A arte foi ficando de lado. Aí deixou de atuar, mas não voltou a pintar também. Justamente, não. Aí continuei e fiz muito trabalho. Eu trabalhava como revisora de português, em muitos jornais de sindicato, eu trabalhei como diagramadora também, enfim. Essa foi a minha vida nessa fase, né? Uhum. Até que a nossa relação acabou, terminou, e eu fiquei numa situação meio complicada de vida, complicada financeiramente, de todos os jeitos, de todas as formas. Eu Uhum. não sabia o que eu ia fazer da minha vida nesse momento.
estava arrasada emocionalmente, né? Sim. Por tantos anos junto e tudo. E aí pensei, e agora? Vou fazer o quê da vida? Sozinha, não tenho um emprego fixo, o que eu faço? Bom, caí no fundo do poço, mas sempre levantando. Eu caio no fundo do poço, mas eu me levanto. Eu falo que eu sou meio fênix, sabe? A coisa vai lá, queima tudo, mas vai e volta, né? Renasce Levanta, novamente, sai das cinzas e surge ali outra vez. Pronta para seguir em levanta, frente. isso, levanta daí, mulher, assim, que ninguém vai te levantar. Então, Uhum. aí eu pensei, bom, eu sou uma boa, eu trabalho muito bem com língua portuguesa, eu adorava a língua portuguesa, sempre fui muito boa na matéria. Já trabalhava um pouco com revisão. Certo. Falei, eu vou mandar uma carta para todas as editoras e tentar um emprego, né? Nem que seja temporário. Uhum. Aí mandei. E a Saraiva respondeu. A editora Saraiva era uma grande editora nessa época. Sim. E todos os livros jurídicos, Constituição, tudo isso era feito pela Saraiva. E acabei sendo contratada pela Saraiva. Então, Ah, fui que trabalhar joia. lá, tinha um bom salário, foi ótimo, porque eu precisava procurar casa para morar, tudo, enfim, né? Tudo tinha desmoronado nessa época da minha vida, sabe, Maria? Tive Sim. que recomeçar do nada, do nada. Nossa. Então, Aí você já tinha quase 40 anos. isso, exatamente. 36, 37, já estava por aí, Uhum. exatamente. Não tive filhos, nada, então era eu sozinha, né? Uhum. Tinha minha mãe, meu pai já tinha falecido também, faleceu muito cedo. Tinha minha mãe que me ajudava, mas eu não queria ficar nas costas dela. Eu falava, não, mãe, eu vou me virar, eu tenho que refazer a minha vida sozinha, por mim mesma. Porque Uhum. realmente eu ainda era muito insegura, eu não tinha a estima era assim lá embaixo, sabe? A autoestima bem baixa. Eu fazia as coisas porque eu sempre fui impulsiva. Então, eu ia no impulso, sabe? A coisa Uhum. aparecia, sabe? Não pensava duas vezes, eu ia fazer. Certo. Então, aí, então, retomando, né? Então, aí eu fiquei na Saraiva, mas era difícil para mim trabalhar na Saraiva, era duro, porque era um regime ditatorial lá dentro. Ditatorial. Eram várias mulheres que trabalhavam ali, não podia se conversar mais nada de jeito nenhum. Eles regulavam tudo, até a roupa que a gente ia. E eu vinha do teatro, né? De tudo, sabe? Eu era Toda solta na vida, né? De repente cai é, um quadradinho ali que rebelde, não pode nem se mexer. exatamente. Eu levava cada bronca, mas fiquei. Eu falei, não, eu vou ficar, porque tem um salário legal, eu estou aqui, eu vou ficar bem, eu vou reconstruir minha vida financeiramente e tal. E fiquei bastante tempo. Depois que eu consegui, sabe, me estabelecer financeiramente, eu já fui meio que deixando de lado, né? Deixando de lado a Saraiva e fui retomando as coisas aos poucos. Mas aí aconteceu uma coisa muito complicada, que a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um câncer repentino. Em um mês, ela ficou internada no hospital e veio a falecer. Nossa. E aquilo, novamente, só eu para cuidar dela e tudo, eu me acabei novamente. Entrei em uma depressão profunda e não sabia como sair dessa. Até que eu pensei, não, eu acho que agora está na hora de eu fazer um tratamento. Eu vou me tratar, porque está ficando complicado. Eu tinha 41 anos de idade, estava arrasada, totalmente deprimida, não queria fazer mais nada na minha vida, entendeu? E aí eu fui procurar análise, fui procurar psicanálise e acabei encontrando uma pessoa maravilhosa, uma analista psiquiatra, inclusive, que, nossa, essa mulher
me tirou do buraco. Ela substituiu a minha mãe, na verdade. Então, afundei naquela análise que foi terrível, terrível. Encarei todos os fantasmas que tinha na minha vida, da minha família, entendeu? Chorei, mas chorei muito, Maria, muito, É muito muito, muito, dolorido, né? No começo você não quer aceitar, né? muito, 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 muito difícil, mas fui. E fiquei com ela 18 anos Olha de só. análise, Maria. Mais ou menos que meu Caetano, né? Você Caetano foi foi fundo mesmo, né? fui fundo. E aí sim eu consegui retomar a arte, porque nem isso eu já queria mais, entendeu? Eu nem não me acreditava mais como uma artista. Eu falava, não, eu não sou mais nada. Não sou isso, não sou nada. E Uhum. graças a ela eu retomei, e aí sim eu voltei a pintar. Aí encontrei uma professora de arte também maravilhosa, que é minha amiga até hoje, que eu frequento o ateliê dela também. Então, Bacana. fui construindo a minha vida aí, né? Depois desse mergulho profundo, né? E aí, sim, fui para a arte, voltei a estudar arte, encarei essa questão da profissão. Aí eu me assumi, entendeu? Durante a análise, eu realmente me assumi. Eu falei uma vez para ela, uma coisa eu sei, eu falei, eu sou uma artista, eu não posso ser mais nada na vida. Então, e aí comecei a fazer todas as exposições e tal, né? E estou Uhum. aqui, né? Nesse momento, então, Em que momento você retomou a sua carreira como artista? Depois dos 50, antes? não, depois dos 50. Eu já tinha mais de 50. Porque Uhum. eu entrei em análise, eu tinha 41, quando a minha mãe faleceu. Demorou muito tempo para eu poder, sabe, retomar tudo também. Como eu falei, essa mulher, minha psicanalista, foi uma mulher que me deu todo o apoio possível e imaginável, entendeu? Então, Uhum. foi quando eu retomei essa questão. E fui levando, fui batalhando, e estou aqui agora, né, também. Então, Continuo na batalha. hoje é uma artista que já expôs na Europa, já expôs nos Estados Unidos, inclusive exposição individual nos Estados Unidos, né? Expondo com maior sucesso aqui no Brasil e vende as suas obras. Participou do projeto Dias de Reclusão, com uma obra linda, né? Que está lá no catálogo. Que coisa maravilhosa, né? Eu Obrigada. acho que tem a vida, às vezes, ele nos leva por alguns caminhos, né? Nos aponta o caminho, nós fugimos dela, mas de alguma forma, quando tem que ser, ela traz a gente de volta, né? Você praticamente foi salva pela arte, né? Nessa história toda que você nos contou. Então, eu queria agradecer essa confiança. Você sabe que isso vai para o canal no YouTube, depois vai ser televisionado. Então, você trazer, se abrir desse jeito, é uma confiança muito grande. Eu queria, né, agradecer aqui, né, por essa entrega, porque eu acho que as pessoas em casa, quando elas vão parar para ver uma entrevista, ouvir uma história de alguém, quando você não tem medo, você se coloca com toda a transparência, como você fez aí, né? Isso é incrível, porque quantas pessoas em casa, de repente, está longe daquilo que é a sua verdade interior, mas não tem coragem de parar e olhar lá dentro e falar: eu deixei isso passar, isso está trancado aqui dentro, eu não vou retomar, mas está infeliz, não está contente, tem uma certa, né, agonia, insatisfação, mas não sabe do quê, né? E aí, ouvindo esse relato teu, né, quantas pessoas vão poder fazer esta reflexão? Então, acho que esse canal, Empoderando Mulheres, né, por enquanto, nós estamos na segunda-feira com esse programa, com Empoderando Mulheres após os 50. Vamos trazer aos poucos outras atividades durante a semana para falar de outras coisas para o público feminino, aí independente da idade, mas vamos manter na segunda-feira Empoderando Mulheres, né, após os 50. E olha que história Bacana. bonita, né? Ao mesmo tempo triste, mas você deu a volta por cima e essa superação, né? É o que essa transformação é o que faz
né, os seus olhos brilharem. Hoje você está com quase 70 anos, né? Está próximo do seu aniversário de 69. Agora vai chegando, né, meu aniversário, 18 de junho. Olha, tá pertinho aí. E aí você nos dá esse presente, né, de contar toda a sua história de superação. Então, mais uma vez, né, gratidão. E você acha que as mulheres que estão em casa, né, e elas têm um sonho e de repente não quer mais mexer, acho que já passou dos 50 ou está nos 60 e não vale mais a pena. O que você poderia falar para essas mulheres? Eu acho que sempre é hora para a gente sair, entendeu? Sair do ovo, da casca do ovo, quebrar a casca do ovo, sabe? Se você precisa, vai procurar alguma ajuda, se é muita dificuldade, entendeu? Psicológica, tudo. Existem muitos instrumentos, sabe, hoje em dia, para você procurar isso, né? Você chegar, por exemplo, como eu cheguei na psicanálise, e discutir, falei, olha, eu não posso pagar o valor que você tem, né? Mas eu posso pagar o que eu posso. E eu sou uma pessoa interessadíssima, quero fazer e vou fazer jus a isso. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar algum meio, entendeu? De sair do desânimo, do ficar em casa, de se fechar, sabe? Saia, faça um exercício, veja a natureza, sabe? Se é isso que você não consegue, vá à luta, porque é só a gente que pode sair. Só você mesmo vai fazer por você alguma coisa. Não adianta esperar do outro, sabe? Não adianta, porque também a nossa jornada aqui é individual, né? Eu sou espírita também, então é individual, cada um tem o seu caminho, e a gente tem que fazer por se beneficiar nesse caminho. A gente veio para aprender alguma coisa, né? Não é à toa que a gente está aqui, né? Então, não pode desperdiçar uma vida, né? Eu acho. Vá procurar ajuda, sempre tem algum lugar que você vai conseguir uma ajuda. Eu acho que é por aí, né? E você é um exemplo vivo disso, né? De quem foi buscar ajuda e entrou de cabeça e foi procurar de verdade o que dentro de você faria sentido para você continuar nessa trajetória, já que terminou o casamento, perdeu o pai, perdeu a mãe, estava sozinha no mundo, e aí, né? E não tinha ninguém ali para passar a mão na sua cabeça, para dizer, olha, vem aqui, né? Você teve que se virar. E olha que força você teve, né? Isso é um exemplo, porque é uma força mesmo. Durante essa pandemia, você dava aula, né, também em ateliês e dá aula de arte. Como que foi? Teve alguma coisa que você teve que se reinventar, que fazer diferente? Como que foi isso? Teve muita coisa, viu? Porque eu ficava muito tempo fora de casa, primeiro, né? Eu saía muito cedo, eu ia para o SESC fazer ginástica, depois eu ia dar aula, enfim. Como eu sou espírita, eu trabalhava também no centro espírita, tudo isso, né? E, de repente, parou tudo, né? Parou tudo. Aí eu fui realmente refazendo a minha vida por outro lado, dentro de casa. Eu não parei de pintar, eu não parei de trabalhar, né? Continuei fazendo os meus contatos online, para não ficar também muito, né? Não entrar numa depressão, porque como né, você tem tanta atividade fora de casa, de repente fica em casa sozinha, começa a te dar um pouco, né, de desespero, né? Vai dando aquela aflição. Então, e eu continuei, entrei no Instagram, entrei em vários outros grupos que tinha, inclusive, de arte e tudo. Fui refazendo a história por outro caminho, né? Uhum. Não fiquei parada. No primeiro momento, sim, eu fiquei meio chateada, tal. Depois eu pensei, não, se a coisa está se reconstruindo de outra maneira, então eu também vou me reconstruir de outra forma, né? Porque não pode parar, não pode Sim. parar, né? E olha que A gente só bacana, vai né? parar.
né? Quando chegar a hora, lá na frente a gente para, aí é outro caminho, né? Aham. Mas agora não dá, né? A gente tem que se refazer, reconstruir tudo. Não pode se deixar abater, sabe, Maria? Eu acho que não pode, mesmo porque eu acho assim, a gente não pode desperdiçar uma encarnação. Eu falo como espírita, é uma Uhum. vida, não pode desperdiçar, sabe? Sim. Temos que, E, né? e uma coisa que você falou, não tem o que fazer, né? Se a vida está nos dando isso, é com isso que nós vamos lidar. Então, o que é que eu vou fazer com o que está acontecendo nesse momento, né? Como é que eu vou me reinventar e continuar a minha trajetória ou a minha missão aqui, né? Se eu tenho aqui um propósito, né? Dentro desse propósito, as coisas acontecem ou para certificar se você está firme no seu propósito, né? Ou para te mostrar que não era bem por ali e você tem que buscar outra coisa, mas é só você quem vai saber olhar para dentro de você e sentir o que é isso, né? Ninguém de fora pode te falar ou dizer por você o Exatamente. que você tem que fazer. Esse tempo já foi É, lá na nossa época, né? Na época que você nasceu, na é, época que eu era pequena, já foi. nossa, realmente era outra época, né? E a mulher realmente não era, sabe, nada valorizada, inclusive, né? Viver sozinha era muito complicado, né? Eu vi minha mãe passou por muito, nossa, muito problema na minha família, tudo. Mas agora não, né? A gente tem poder também, né? Sim. Então, a E gente, por falar em poder, né, isso que eu ia então, te perguntar. Você se sente, né, com tudo isso que você nos contou, hoje você se sente mais segura? Você se sente uma mulher empoderada? ai, com certeza. Nossa, mas muito, Maria, muito. Porque eu era muito insegura, eu era cheia de problemas, eu tinha complexos, entendeu? De inferioridade, de tudo. Eu achava que eu sempre ia precisar ter alguém do meu lado, eu nunca ia conseguir viver sozinha na vida, sabe? Era, Olha, era assim, eu até me porque sentia. a nossa educação, né, educa sempre a mulher para estar com o homem, né, para casar, para estar com o homem. E a gente ainda escuta, ou às vezes até a gente repete, ai, você merece alguém melhor, fulano, né, deixa fulano para lá que você pode encontrar alguém melhor que ele. Quer dizer, você merece ficar sozinho, só querer dividir a vida com alguém quando você achar que é tranquilo e pode. A gente não é Exatamente, educada né? para Não isso, né? precisa, né? Exatamente. A gente não precisa ter um homem do lado para ser alguém, né? Não precisa, gente, né? Isso é Até muito porque importante. não é Na o outro geração que da vai minha mãe, fazer, não é o outro que vai fazer não, você ser alguém. exatamente. A geração da minha mãe era muito difícil, né? As mulheres não viviam sozinhas, né? Tinha que aguentar de qualquer jeito, fosse o que Aham. fosse dentro do casamento, né? E eu vivi isso. Então, mas eu não preciso, não mesmo, né? Aham. E eu estou sozinha, eu tenho mil sonhos ainda para realizar, Maria. Olha, Ai, nossa, que lindo. muita coisa ainda. Muita Nossa, que bom, né? Eu quero chegar a essa idade aí com toda essa energia, viu? Estou aqui me esforçando. Você faz atividade física? Você tem alguma rotina assim para se manter bem? faço muita atividade física. Eu fazia o SESC, agora fazia musculação no SESC, agora parou, né? Desde que ninguém pôde fazer mais nada e tal, né? Mas eu ando quilômetros, Maria, quilômetros, Oh, que entendeu? maravilha. Quilômetros e quilômetros. Eu sou, assim, uma esportista nata também. Sempre adorei fazer esporte, desde menina que eu faço, eu ando muito, eu faço exercício físico. Então, faz parte do meu ser mesmo, né? Aham. Como boa geminiana, né? O geminiano adora fazer Aham. corpo, exercício, tal. Tem muita energia que precisa gastar, né? Precisa gastar, Sim, senão. sim. Bacana, viu? Então, Nossa conversa está muito boa, mas já estamos indo para o final. Mas antes eu que queria pena. saber como que você lida com a tecnologia, pelo menos bem rapidinho. Bom, eu não tenho muitas dificuldades com a tecnologia, não, tá? Eu aprendi bem tarde a mexer com as coisas.
não tinha celular até um tempo atrás, agora não dá para viver mais sem celular, né? E computador, eu faço muita coisa pelo computador hoje em dia, e eu gosto muito, sabia? Eu gosto muito de lidar com a tecnologia, claro, nada muito avançado Aham. também, né? Não é assim, mas eu acho super importante, porque sem isso hoje a gente não vive, Maria, não tem mais, entendeu? Como sobreviver sem, né? Sem um celular, sem um computador para você trabalhar, para ter contato com as pessoas, né? Aham. Porque o celular hoje é básico isso, né? Você ter contato com o mundo inteiro, né? O mundo Uhum. inteiro. E se não Tanto que tudo. tivesse, como é que você iria falar aqui agora conosco, né? Dar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Você que está aí em casa, se gostou dessa entrevista, curta, compartilha. Se você curtir e compartilhar, o YouTube vai entender, né, que é uma entrevista que está, né, agradando as pessoas, e aí ele vai mostrar para mais pessoas. Então, né, compartilhei para que mais pessoas possam se inscrever no nosso canal e a gente possa continuar e até abrir mais espaço para trazer outras atrações para esse canal. Então, eu queria te agradecer muito, Rosi. Antes, queria que você deixasse aí as suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, encomendar um quadro seu, né? Fale aí, né, se tem Então, Instagram, qual que eu é, estou, Facebook. eu estou no Facebook e estou no. Nossa, agora deu um branco aqui. No Instagram. Instagram, exatamente. É @rosana.amato. Nos dois, Rosana E vai Montemar. lá, gente. Isso. Eu vou adorar ver as pessoas curtindo e me seguindo. Então, por favor, faça isso. E estou agradecendo a você, Maria, também a oportunidade. Muito bacana, eu adorei falar aqui. Espero que você tenha bastante seguidores para continuar esse trabalho, viu? Parabéns. Vamos continuando, a gente vai fazendo o trabalho aqui. Eu quero ampliar e eu acredito que estamos caminhando para isso, né? Estamos fazendo algumas parcerias, né, para poder implementar e trazer mais atrações para o nosso canal e levar também as entrevistas para outros canais onde as pessoas também possam, mais gente possa ver. Porque eu acho que, né, é uma relíquia cada história dessa, né? Eu estou colecionando histórias humanas muito bonitas aqui, né, de pessoas que a nossa sociedade não dá mais atenção, né, o idoso, a terceira idade, eles acham que serve só para fazer programinha de fazer ginástica, isso e aquilo e mais nada. E não é isso, são pessoas que estão aí trabalhando, produzindo, criando, né, e a idade é apenas um detalhe, né, não existe idade que impeça nada quando a gente quer fazer algo, né? Então, essa é a vocação do nosso canal, é quebrar essas barreiras e mostrar isso. Então, eu queria te agradecer muito, Bacana. muito, muito, tá? E Eu que olha, agradeço. Adorei falar com você e todas as pessoas, as mulheres, empoderando as mulheres. Isso aí. Tchau, muito obrigada. tchau, tchau. Tchau.